Oi, Amanda. Só aguardando aqui nosso convidado chegar. Estou esperando só ele entrar aqui. Vou mandar o convite. Boa noite, gente. Já o Jorge aparece aí, tá? Para bater o papo com a gente. Ô, Boa Jorge, noite. Tudo bom, Zirlene? tudo bem? E você? Como é que Tudo tá? bem? Abaixa. Isso aí, é isso aí. Bacana. Deixa eu organizar melhor aqui. E aí, Tá como é que estão as ótimo. coisas? Tudo Tá tudo bem? bem, graças a Deus. Ah, Tudo só bem. Um dando... pouquinho de frio, né? Nossa, como esfriou, né? Tá bom para correr, né? Verdade. Fazer, É, fazer um longuinho. não tem como, né? Bom te ter sua presença aqui, Jorge. Obrigado. O Quando, prazer é tudo meu. E vamos bater um papo aí, bem bacana, né? quando, Sobre a minha experiência lá, enfim. Estou à quando as disposição. meninas, tá? Quando as meninas falaram, vamos convidar alguém que tem uma experiência, na hora eu já falei, vou chamar o Jorge, que eu já conheço ele de longas datas, e sei da Verdade. experiência que ele tem, da vivência que você tem no atletismo. Foi corredor, isso é importante, tem a vivência prática, né? Já sofreu aí Sim. nesses estradas de chão. O, é um sofrimento bom, né? A gente, quando sofre a primeira vez, se apaixona e é pro resto da vida, né? Corrida não tem como, né? É uma paixão mesmo, né? Então, Verdade. gostaria que você se apresentasse primeiro, né? Que falasse um pouco da sua vivência, da sua experiência. E enquanto o pessoal vai chegando aí, vai E- conhecendo um pouco mais quem que é o Jorge, treinador Então, olímpico. gente, eu corro desde os 12 anos de idade, de 11 para 12 anos, né? Eu sou natural de Petrópolis, perto aí de Juiz de Fora, né? Sou aqui do Rio de Janeiro, no estado do Rio. E iniciei no esporte de uma maneira inusitada, que na verdade eu entrei para a corrida para emagrecimento, né? Fui levado através do meu cunhado, o Gilmar, e que conhecia um corredor veterano em Petrópolis, famoso, o senhor Armando Caldeira, que me levou para participar de uma corrida de 4 quilômetros, já em subida, e ali eu fui primeiro da faixa etária e me apaixonei pela corrida, larguei futebol, larguei tudo. E dali em diante comecei a praticar as provas das categorias de base, né? Na cidade de Petrópolis tinha um circuito que era realizado pelo pai do Arthur Castro, o seu Celo, que era o circuito de corridas infantis, onde eu me destaquei e logo em diante eu fui e entrei através de um amigo nosso, que é o Alex Januário, né? Que foi vice-campeão da Maratona de São Paulo no futuro. A entrar na equipe Pé de Vento. Isso eu já tinha 13, 14 anos de idade. E ali eu ingressei e fui treinar com o professor Henrique, né, onde eu fiquei até os 18 anos como atleta de rendimento, chegando a correr 30, 50 no 10 quilômetros de rua, isso com 18 anos.
Aí fui campeão também da meia maratona do Rio, na categoria até 19 anos, da primeira meia do Rio, quando acho que foi o Tomix venceu. Acho que foi o Tomix que venceu, que no ano seguinte acho que foi o Luiz Antônio. E dali em diante eu sempre gostei de estudar minha vida toda, ingressei na graduação e depois eu me tornei assistente do professor Henrique após me formar. Só que nessa trajetória eu sempre fui fazendo curso de aperfeiçoamento de atletismo, né, buscando mais conhecimento até para implementar dentro da equipe lá na Pé de Vento de onde eu fiz fazer a parte, né? E dali em diante eu fiz os cursos da IAAF, chegando ao o nível 4 da IAAF, que hoje a nomenclatura mudou para nível 3, né? Que é o nível máximo. Aí fiz estágios também de cursos também na Espanha, em Madrid. Vivenciei também estágio de treinamento com o professor Renato Canova, ele é italiano, e desenvolve um trabalho há muitos anos no Quênia. E foi através dele que um curso que eu prestei concurso, né, para a Academia Brasileira de Treinadores, onde eu sou eternamente grato a esse curso, porque ali eu pude me aproximar do professor Canova e através do curso eu fui fazer um estágio com ele em Sestriere, na Itália, onde os maratonistas italianos treinam, onde inclusive Stefano Baldini, Ornella Ferrara, Geraldo Bordan, todos medalhistas olímpicos treinam, e Danilo Goff agora que treina lá também, e, por exemplo, o Sondré Moi, que vai correr agora Maratona de Londres, que treina com Canova, eles estão se preparando justamente para ir para a prova de Londres. E eu tive nesse local com ele 15 dias, porque ele estava preparando a equipe chinesa de maratona feminina lá, e eu fui para lá e fiquei lá, e de lá eu recebi outro convite dele para poder estar com ele no Quênia. Então foi em 2016, em janeiro, eu fui para o Quênia, através do professor Canova, onde eu fiquei lá essa temporada toda com ele, e de lá para cá a gente sempre vem se falando, agora na pandemia a gente se fala direto. Hoje é meu mestre, né? A gente tem os mestres na vida, na família, na educação, e ele é o meu mestre hoje, atualmente, dentro do atletismo, né? De alta performance aí. E hoje em dia você é treinador de, né, atletas também de alta performance. Então, na verdade, eu qualifiquei o Daniel Chaves para Jogos Olímpicos, né? Para Tóquio. E atualmente eu estou treinando outros atletas também que já em breve eu vou estar anunciando. Um deles é o Gabriel Castro, que é de Sapucaí Mirim, é um potencial inato aí que só estou esperando ter competições para que realmente se concretize o que ele está treinando. Então a gente vai ter acho que um novo personagem no cenário nacional da corrida de longa distância no nosso país. E nós estamos precisando disso, né, Zerlene? Você desenvolve o trabalho excelente aí com a Amanda, né, a Aline Barbos, né? Aline Barbosa. Barbosa, isso. Aline Barbosa em Juiz de Fora, o professor Jorge Perrot, o Marcos, né, o Marquinhos, que aí na UFJF, que desenvolve um trabalho fantástico desde a formação até o rendimento, né, junto com a parte acadêmica, dando educação para esses jovens que já são, não vou falar nem que são futuros, né, mas já são realidade no cenário nacional. E Juiz de Fora, vamos convenhamos, né, sempre revelou grandes nomes para o atletismo brasileiro, né, assim, a nível mundial. É uma terra fértil, né, dizer assim. Você já teve oportunidade, né, de passar um tempo aqui, já conhece muitos juiz foranos, muitos atletas juiz foranos, né? E conhece a nossa região, os lugares que tem para poder treinar aqui na região. Né? Sempre. Pode falar. Inclusive a região de vocês é muito. Eu não vou falar que é igual, mas assim, muitas semelhanças na cidade de Item, onde eu tive, com a região em torno de Juiz de Fora. Então você pega ali Descoberto, Guarani, todas as estradas de chão que tem por aí, por exemplo, onde eu vejo fotos da Amanda treinando, onde a família dela mora, onde ela mora, né? Em Mercedes, ali é o Quênia.
né? Então, se você a única diferença é a altitude, né? Altitude e terem mais atletas para poder treinar. Mas isso é conquistado, é possível realizar grupos de trabalho, de treinamento, para que a gente possa desenvolver um trabalho bacana, sabe? Então, e vocês estão no caminho correto. É só questão de tempo. Jorginho, você tocou num assunto aí bastante interessante. Eu acho que tem muita gente que tá com curiosidade para saber, para conhecer um pouco mais. Que você passou uma temporada lá no Quênia. Me fala um pouco sobre o treino deles, como que é a rotina deles, como que é a estrutura de treino dos quenianos. Então, Zerlene, eu procurei realmente estar vivendo intensamente a realidade, né? Então, eu tive duas opções. Uma é ficar no hotel, né? E a outra é ficar no training camp. Então, como em 2007 eu iniciei um trabalho aqui no Brasil com o Luiz Antônio e eu acabei ficando amigo dos atletas, né, do Quênia, treinei alguns deles e depois eu regressei para Petrópolis em 2008. Questões pessoais da minha família. E o que acontece? Ali, a partir dali eu fiz laços de amizade, o esporte proporciona isso pra gente. Então, quando eu fui quando eu fui em 2016 lá, eu fiquei no training camp dos atletas durante a semana, ficava junto com eles, treinava de manhã, inclusive, e finais de semana a gente descia para a cidade de Eldoret, que fica fica a 2.400, 2.500 metros de altitude, e Eldoret fica abaixo, 2.100. Então, sábado e domingo a gente descia para Eldoret e ficava na casa do Kip Kemei, que é como se fosse o meu irmão, né, no Quênia, minha família. E o que acontece? Eu procurei realmente estar vivendo intenso isso. Por quê? Porque eu queria explorar o máximo, né? Sair dali realmente, pô, caramba, essa é a rotina deles. E não ficar no hotel como todo mundo fica. Então eu tinha aí o primeiro impacto, né? Você já tem que acordar às 5 horas da manhã, porque 6 horas em ponto, o grupo, que eu estava num grupo, né? Então, lá são vários grupos, e tem como se fosse Juiz de Fora, não em proporções como Juiz de Fora, mas assim, a ideia é uma cidade, onde nessa cidade tem vários grupos de treinamento espalhados nesse local, mas interessante que quando o dia começa a amanhecer, todos os grupos se encontram nas estradas de chão. Então imagina na cidade da Amanda, várias estradas de chão que se conectam e vários grupos se conectando simultaneamente na parte da manhã. Então, nos dias que eu acordava às 5 da manhã, então eu tinha a rotina de sair, via um pouco do treino dos meninos quando era na pista, desse grupo onde eu estava, e os demais dias eu encontrava com o Canova. Então, a gente acordava, eu geralmente encontrava com ele 6 horas da manhã, ele vinha, me pegava de carro, e a gente ia para o local de treino, nos locais de treinamento. Todos os dias que eu fiquei lá, eu ia para um local diferente. Não tinha monotonia. E é impressionante aonde nós íamos, sempre tinham grupos diferentes que passavam pela gente. Então é uma coisa impressionante, é a cidade que respira corrida. Então a criança ela já nasce, ela já vai para a escola correndo. E ela tem um ônibus disponível para ela. Ela não vai. A criança que já, assim, claro que crianças de 5, 6 anos não conseguem andar distâncias de 5, 6 quilômetros ainda. Mas aqueles que já têm condição de 12 anos, 10 anos, eles vão correndo. Os irmãozinhos pequenininhos levam os materiais, às vezes, no ônibus, e eles vão de calça, sapato e vão correndo. E camisa toda arrumadinha. Eu tenho até foto disso, depois eu vou até postar, deles correndo. E com um sorriso no rosto, né? Inclusive, essa foto que eu tirei no dia, as crianças elas não gostam de tirar foto. Aí eles botam a mão na cara e ficam todos envergonhados, né? A vergonha, né? Mas você já vê naturalmente... Não tem costume, não encontram muito, né? Muitos celulares. Não encontra, não tem. E é muito bacana, sabe? É muito bacana porque a cultura da corrida ela existe, né? Cultural dentro das escolas, né? Os atletas de ponta, eles incentivam, eles levam material para as crianças.
quando você vê um atleta de alto rendimento ganhando uma maratona dessa aí fora, vocês podem ter certeza que eles estão ajudando a comunidade. Eles não estão pensando só nele, né? Então eles compartilham com o treinador, eles compartilham com os companheiros de treino e eles compartilham com a comunidade. Claro que ele vai se preocupar com a família dele também, mas ele pensa no próximo. Então, vocês podem observar nitidamente aí, quem acompanha o Eliud não está distribuindo comida, o Eliud não está plantando árvore, o Eliud não está indo no zoológico, lá no safari, no Masai Mara, à toa. Ele está pensando no país do Quênia, porque hoje ele é embaixador da ONU, enfim, ele é uma pessoa a nível mundo. E ele está preocupado com as pessoas do país dele. Então, ele podia muito bem estar quieto. Ele não está fazendo aquilo ali por promoção. Não é, porque ele é assim. Essa é a essência do atleta queniano. Eles são muito humildes, né? E quando ganham, né? Quando ganham um prêmio, aí eles pensam em ajudar os irmãos que estão lá, né? Os irmãos que eles deixaram lá. Sim, e uma coisa que nós temos que deixar claro, a gente tem que saber muito bem o que significa humildade, né? O fato de você ser humilde não quer dizer que você está abaixo de ninguém, não. Né? A humildade, ela tem o sentido de que você é uma pessoa sábia e através dessa sabedoria que você vai adquirindo ao longo da vida, você vai poder ajudar o próximo. Aí que está a sua força. Entende? É uma coisa até filosófica, né? Mas assim, você vê isso na pele. Eu falo para todo mundo assim, que quem pudesse um dia, quem corre, tem que visitar um local desse. Porque por mais que o Jorginho chegue aqui e faça 20 lives, fica aqui várias horas falando numa live, ou várias lives, eu não vou conseguir passar o que eu presenciei, entende? É uma coisa assim, muito de alma, né? É igual quando a gente corre, né? Que às vezes a gente resolve nossos problemas correndo, ou a gente tem alguma inspiração, né? Você vê aquilo aflorando na sua frente, na pista, no pós-treino, né? Num longo que eles fazem, no acordar de manhã. Aí eles treinam de manhã, né? Igual eu estava falando para você, e depois eles voltam para descansar. 10 horas já, aí tem um lanche que eles tomam o Kennedy, né? E comem o jabate, que é a base de milho branco. Então, isso para saber, a questão da alimentação. Como que é a alimentação deles, assim, né? Nos dias de treino, se é a mesma alimentação nos dias de folga, como que é? Conta aí pra gente. Então, não bebem refrigerante, e tem refrigerante para vender. Os atletas de lá não tomam refrigerante. Não porque não tem dinheiro, mas não tem o hábito, não é o hábito. E a alimentação, você sabe eu pelo menos, eu sou filho de nordestinos, e minha mãe sempre fazia cuscuz de milho, batata doce, aipim, não porque a gente não tinha condição financeira de comprar um francês, de comprar algum tipo de pão, alguma coisa na padaria, não, mas é porque era cultura. Então essa cultura da raiz, né, a cultura da alimentação básica saudável, aí é como se fosse uma grande fazenda, uma grande roça, é cidade, sim, mas essa cultura de plantação é Minas. Por isso que eu falei para você no início da live, é Minas. A alimentação saudável, né, não é dieta, não é isso, é saber comer os alimentos que são naturais e ricos e que dão energia para eles. Então se alimentou de batata, inhame, cenoura, plantam milho, colhem o leite da vaca puro para fazer o chá do Quênia, que eles tomam muito, cultivam o chá do Quênia. Então tudo que você pensar de plantação que eles conseguem produzir e eles comem. É cultura da subsistência, né? Então assim, plantam e comem. Plantam e trocam com outro que planta outro tipo de alimento. E não tem agrotóxico. Né? Então, assim,
não tem barulho no entorno, ele termina de treinar e vai descansar, a alimentação é natural e a recuperação vai vir. O treino de qualidade. Só te perguntar uma coisa aqui. Eles saem em jejum mesmo ou eles de manhã eles comem pouca coisa e vão com o estômago mais vazio? Como que é? Então, por que ele... isso é bem interessante, ótima a sua pergunta. Por que eles saem em jejum? Esse grupo que eu estava, né, eu constatei que alguns comiam a banana, outros não. Então, por exemplo, o grupo nosso tinha 15 a 16 pessoas, sendo que 4 meninas e o restante os homens. O jantar nosso era sempre 9h30, 10 horas da noite. Mas só que ele era feito, sabe, o angu? O angu, né, que a gente come o angu, mas só que ela é o gali. O gali, ele é feito do milho branco, né, que é o milho muito puro, né, muito rico em carboidrato. Então, o que acontece? O gali de noite e carne de ovelha na alimentação. Então, eu comecei a analisar. Pô, a pessoa, ele come o carboidrato à noite, ele vai e dorme com a reserva de glicogênio já estocado no seu músculo, recuperou, né? Proteína também. Eles acordam cedo, 6 horas da manhã já estão partindo para a rodagem. Geralmente era a rodagem nesse dia. E depois, logo em seguida, quando terminou o treino, eles já vão se alimentam com Kennedy, que é leite puro da vaca, proteína direta, né? E come outro carboidrato. Bacana, recuperou. Dia de tiro, geralmente 9, 10 horas da manhã, acordavam 6 horas da manhã, comiam um pedaço de ugali com Kennedy e para 10 horas iam para a pista alimentados. Isso é hábito. Isso é hábito, entendeu? Então, assim, aí terminava esse treino da manhã, eles almoçavam 1 da tarde no máximo. Quando era 3h30 da tarde, novamente tomava o Kennedy e comiam outra coisa também. Para 5 horas da tarde saírem para treinar. E sempre junto, sempre em grupo. Sempre em grupo, sempre em grupo. E interessante que, assim, apesar de que o Quênia tem essa fama, só atletas de alto rendimento, só gente de altíssima performance, não. Tem gente intermediária e iniciante. Então, os atletas que tinham processos assim de iniciação ou só eram intermediários, eles treinavam junto com as meninas. Então, porque as meninas são as meninas muito talentosas, muito fortes. Então, esses meninos que estavam iniciando e os intermediários, os atletas intermediários, acabavam ajudando as meninas e as meninas também forçando eles a treinarem mais. Então, é um processo meio que de pedagogia do esporte, né? Então, isso é muito interessante de forma natural. Porque as meninas não pediam. Os rapazes que iam treinar com as meninas. Sabe? Então, isso é um aprendizado que a gente são as sementes que a gente vai pegando quando a gente vai nesses locais e a gente tem que estar observando, né? Por exemplo, a alimentação, o descanso, a disciplina depois do treino, né? Terminava o treino, todo mundo já ia tomar no banho, fazer o seu alongamento. O treinador não precisa ficar falando. Não precisa ficar falando. Então, a rotina, a disciplina tá dentro deles, sabe? Isso é uma coisa assim que é impressionante. E outra coisa, o treinador era de lá mesmo, eles têm treinador no mundo inteiro, o treinador mandava o treino, como que estava lá junto com eles? Então, o que acontece? Lá esse grupo onde eu estava inserido, ele era um grupo definido, né? Então ali só tinham pessoas que estavam se preparando para corridas de rua, né? Em provas assim de 10, meia maratona e maratona. Eles saíam desse grupo para competir em qualquer lugar do mundo. E o que acontece? O irmão do Kipkemei, o Elidia foi um dos primeiros maratonistas, junto com o Eric Rono, junto com o Eric, que é o outro irmão do Kipkemei.
o Elidia, ele se tornou como se fosse o treinador do grupo. Então ele treinou muitos anos, viveu na Itália, viajou para muito local. Então, assim, lá ele não tem formação, né, curso universitário não tem. É a vivência de ex-atleta. Mas claro que existem outros modelos, que são os modelos realmente a nível olímpico, que estão implantados, né? A própria Federação Queniana tem os cursos de capacitação hoje, né? O próprio Canova, junto com o brother Okono, que eu fiz até um pôster da escola lá, St. Patrick's, e o Canova ele já vai há 30 anos atrás que ele já está indo, ele vai no Quênia. Então o que o Canova fez? Ele pegou seus ex-atletas, o Elijah Chemonet, ele pegou o Joe Litte, que foi um ex-corredor do Canova de 800 metros, inclusive ele foi campeão de uma etapa da Diamond League, e mais 3 outros ex-atletas dele. Ele começou a capacitar esses ex-atletas, eles estudaram, né, foram para a universidade, se formaram, e hoje são treinadores que cuidam de determinados tipos de prova. Então, por exemplo, o John Litte cuida do 800 e 1500, né, as provas de meio e fundo, e o Joseph Cheromey, ele cuida das partes praticamente de corrida de rua também, meia maratona e maratona. E o Canova, ele é o head coach de todos eles, ele é o mestre, né, o nosso mestre. E o Canova, ele só pega os caras assim que vão correr para recorde do mundo. O Canova hoje, ele por exemplo, ele está trabalhando com o Sondre Moen da Noruega, ele está em Sestriere na Itália e está se preparando, o Sondre para poder quebrar o recorde europeu de maratona que é do Mo Farah. Então, assim, ele acabou de correr uma hora na pista aí que até não foi validada a marca dele, porque pela nova regra da IAAF tem que ter X centímetros no solado dele, e ele esqueceu, foi com o solado errado. Enfim, aí ele está se preparando. Então, assim, existe uma metodologia do treinamento por trás, né? A própria escola italiana, ela teve influência no Quênia, né? A escola europeia, né? A espanhola também. E, sim, e isso, quando você vai para lá, você acaba conhecendo outros treinadores. Por exemplo, como eu tive em 2016 lá, foi antes dos Jogos Olímpicos, então eu encontrei treinadores e atletas da Europa, do mundo todo, se preparando para os Jogos Olímpicos. Então eles... Entendeu? Além de ir lá buscar, conhecer, já vai buscar um conhecimento maior também, né? Sim, porque você acaba fazendo um intercâmbio natural, né? Porque quando você sabe muito bem, você é treinadora, quando nós estamos dentro de uma pista de atletismo ou numa competição, você acaba conhecendo algum colega, algum outro treinador, né? Acaba trocando experiência. Que local aquele lá é bom para treinar. Tem uma competição boa. Esse tipo de trabalho é interessante. Aí você começa a construir o conhecimento, né? Dentro da prática que você faz. E isso é muito rico, isso não está nos livros, né? Uhum. Mas igual você falou no início, né? A questão da altitude, é lógico que tem uma interferência enorme, né? Mas, tirando isso, em outros aspectos, é possível fazer um treinamento parecido com o que os quenianos fazem na nossa região? Sim. Zilene, eu acho possível sim, por quê? Porque a gente já teve casos de atletas que treinaram não em altitudes e conseguiram resultados muito importantes, né? O próprio Ronaldo da Costa, que treinou aí em Descoberto, né? Quando ele bateu o recorde do mundo, ele treinou aí, né? A gente lá em Petrópolis, na época também, a gente treinando lá. Vocês aí, por exemplo, na época da Viviane Anderson, né? Geraldo de Assis, que na época do que o Jefinho treinava esse grupo, você também participou dessa história toda, a Cibélia, né? Fernando Silvio Santos, todos eles saíram daí, sabe? Então, assim, eu acredito, o que eu acredito assim, é você ter condições naturais
para desenvolver a prática da corrida. Então, por isso que eu acho que a região de Minas, como, por exemplo, o Nordeste também e o Norte do Paraná, Norte de Minas, aí a região de Juiz de Fora, inclusive, elas são condições ideais para que possa desenvolver a corrida de longa distância. Sabe? E a história mostra isso, né? Se a gente pega aí no sul do país, Vanderlei, Zerben, né? E dentre outros atletas, Claudir, Rikofka. Aí a gente pega aqui no que apareceu aí, é o Zerben que ganhou a São Silvestre? Você não reparou? São Silvestre. Eu vi o Zerben entrando, eu vi aqui, tá o Zerben, tá o Otávio, o Jorge Basiricó, lá da Argentina. Um abraço para todos aí. É que vai passando aqui, eu não consigo ver todo mundo, pessoal. Zerben, o campeão da São Silvestre, está aqui dando esse prazer. O pessoal, a Maria Ferraz também está aqui, a Maria. Bacana. Legal. Muito atleta. Mas eu acho que a condição natural ela é um fator preponderante, né? Então, isso se a gente conseguir aliar um pouco também a altitude, isso tudo vai enriquecendo o trabalho, né? Claro que existem momentos que o atleta ele vai ter que se submeter a uma altitude para que possa buscar um resultado, quem sabe, maior, né? Mas isso tudo é dentro do planejamento, né? Junto com o seu treinador, para poder realmente, porque o treinamento de altitude é um treinamento muito especial, que é onde você tem que ter um controle fisiológico muito grande para que você possa chegar realmente no pico lá no dia da sua competição. E aqui no Brasil, tem alguns lugares, né? O pessoal vai para Campos do Jordão. Você acha que tem necessidade para fora do Brasil ou que se for fazer um treinamento de altitude em alguns locais no Brasil é possível já conseguir adquirir essa melhora? Então, Zerlene, para os atletas jovens, né, que nunca foram para altitude, tudo a gente tem que experimentar, né? Porque às vezes o que acontece? A sua resposta fisiológica é diferente da minha, como é diferente de outros atletas, enfim. Então você tem que submeter o atleta ele tem que treinar primeiramente uma altitude como a de Campos Jordão, né, que é considerada uma média a baixa altitude, que fica em torno de 1.600 metros, e aí você vai ver uma resposta em virtude desse trabalho que vai ser desenvolvido, né? Claro que tem atletas que têm uma resposta assim, muito alta a esse tipo de altitude. Por exemplo, o Frank ele sempre treinou em Campos Jordão, né? E os resultados dele foram excepcionais. Inclusive, quando a gente se preparou para São Silvestre, que ele foi a 5ª melhor marca da história, a preparação do Frank a gente fez toda em Campos Jordão. Eu fiquei 1 mês com o Frank em Campos Jordão, junto com o Robinho na época, e utilizando trabalho em rampa, trabalho em academia também lá, o trabalho em circuitos, né, que a gente fazia muito, e a gente conseguiu desenvolver uma força que ele pode aplicar na prova. Então, por isso que eu falo que você ter um meio, né, os meios naturais para poder desenvolver o que a gente necessita na prova é importante. E Campos Jordão é uma cidade fantástica para isso, né? Muitos outros atletas já treinaram, o próprio Zerben, que está aqui na nossa live, já treinava muito lá, o Luiz Antônio, o Ronaldo da Costa já foi para lá, o próprio Otávio que está aqui também. Enfim, inúmero, Marilson, né, o Vanderlei. No passado, na década de 80, 90, Campos Jordão, eu na época que eu era atleta que ia para lá treinar também, em janeiro, porque aqui no Rio de Janeiro era muito quente, a gente ia para lá, ficava fazendo uma temporada, era em torno começava antes da São Silvestre, que tinha alguns atletas treinando que se preparavam para correr a São Silvestre e depois continuavam. Eu já cheguei a treinar com quase 18 atletas lá. 18 atletas treinando, brasileiros. Aí estava Zerben, Vanderlei, Caetaninho, enfim, o nosso grupo lá de Petrópolis. E era muito bacana, porque a gente se reunia para treinar junto, né? Independente de se treinar com o treinador A, B, C, D, e aí vai, a gente se reunia e ia fazer determinados treinamentos juntos.
e davam super bem, sabe? A gente e tem amizade até hoje em virtude de tudo isso que a gente construiu lá atrás, né? A nossa amizade prevaleceu. Mas você falando aí de treinar junto, o Jorge, o seu xará lá da UFJF, a gente conversando sobre treinamento de altitude, e ele falou que um dos fatores, né, que ajuda, que contribui para o atleta melhorar, né, que além da altitude, além de estar na altitude, é esse treinamento em conjunto que os atletas fazem quando se encontram, quando estão lá para treinar. Então, assim, um puxando o outro, Sim. né? Aí vai ver o efeito fisiológico. O efeito fisiológico se deve ao treinamento de altitude. Se coloca que se deve ao treinamento de altitude. Mas, na verdade, tem vários outros fatores que tem, né, que ser levado em consideração. Um atleta está lá por conta de treinar, ele não está preocupado com os outros afazeres que ele tem, igual a maioria dos atletas, né, no Brasil, para sobreviver, às vezes ele tem que estar realizando outro tipo de trabalho. Então, no momento que ele está lá, não. No momento que ele está lá, ele está para treinar. Então, tudo isso, né, vai incorporando ao treinamento, vai se incorporando ao treinamento, aos benefícios do treinamento. De estar junto isso é uma coisa que nós temos que refletir, né? Porque quando você está na sua casa, né, isso é uma questão, acho que, de mentalidade de quem tá perto de você, a questão de ambiente, né? Porque se eu tenho a mentalidade, quando eu estou na altitude, que eu tenho que descansar e treinar com qualidade, por que quando eu retorno para minha casa, eu também não posso ter esse hábito, um novo hábito, que eu incorporei lá? É disciplina. Né? Exatamente, sabe? A disciplina, ela tem que ser no seu local base de treino, e ela tem que ser em qualquer lugar do mundo. Porque se você pegar o exemplo nosso, que é a nossa inspiração aí hoje, né? A nível mundo, o Eliud. O Eliud, o mesmo comportamento dele no local de treino dele, em Kapsagat, lá em Eldoret, é o mesmo em qualquer lugar do planeta, até na competição. Você vê que ele tem um estado mental de concentração, você vê que ele tem uma postura, né? Não é exibição, não é nada daquilo. Ele foi condicionado, ele foi forjado, ele aprendeu a ser daquela maneira. Ele criou um caminho para ele, né, do sucesso. Né? Ele é o cara, onde quando tem que brincar, ele brinca, ele é extrovertido, ele dá entrevista, ele participa dos eventos que tem que ser feito, mas tudo no seu horário. Ele tem um horário de treino, ele tem um horário de dar entrevista, ele tem um horário da família dele, ele estuda, né? Eu não sei se vocês sabem, o Eliud, ele recebeu condecoração da Universidade de Oxford, com Doctor Honoris, né? Porque ele é uma pessoa extremamente culta, lê Paulo Coelho assim ao monte, ama Paulo Coelho, né? Sempre está lendo biografias de grandes atletas, uma pessoa que tem formação a nível universitário, então não é uma pessoa comum, ele quis ser diferente. Isso é mentalidade. Uhum. Isso é mentalidade. Se você pegar hoje no Brasil, o próprio Zerben está aqui, o Otávio, outros atletas estão aqui na live, eu converso muito com eles, assim, principalmente o Otávio, que é meu amigo lá de Petrópolis. A gente tem que se preocupar com a educação, sim, mesmo quando a gente está no rendimento, quando era atleta. Porque um dia isso vai acabar. Vai acabar. É um ciclo, né, de 10, 20 anos, né, de trabalho, né, que você está ali desempenhando. Mas a educação, ela é fundamental. Ô, Jorge, não, mesmo esse atleta que está lá no alto rendimento, independente da questão de depois daquilo, no momento mesmo, ele vai para fora do país, ele vai dar uma entrevista, ele vai conviver com outras pessoas, então é fundamental isso. Né? É fundamental isso. Sim, não, isso é fundamental porque essa capacidade cognitiva, né, Zirlene? Se você deparar, por exemplo, uma prova, você corre maratona, você já correu inúmeras maratonas, você sabe o quanto é difícil você se preparar para uma maratona.
E se o seu estado mental ele não for bem desenvolvido, a parte cognitiva não for forte, para você aguentar as rodagens, os trabalhos de tiros extensivos, ou até mesmo determinados tipos de trabalho que são feitos dentro da preparação da maratona, você tem que ter uma mente forte. De onde que eu vou tirar isso? Né? A gente tem que pensar nisso. Então, o treinador que hoje não estimula o seu atleta a não estudar, eu acho que eu não concordo muito com isso. Eu não concordo, eu não sou a favor disso. Não, e até Eu sou no a favor do treino. atleta Ô, Jorge, até no treino. o atleta, ele também não é só seguir aquilo que o treinador falou, não. Ele tem que ter percepção no corpo dele, né? Ah, o meu Exatamente. treinador não faz isso, mas eu estou sentindo isso. Então, ele tem que ter essa percepção e tem que ter essa sensibilidade, às vezes até buscar argumentar com o treinador. Mas, para ele Sim. argumentar, ele tem que ter, né, um certo conhecimento. E uma coisa interessante que a gente tem que... Eu vou fazer uma comparação lá dentro do Quênia, né? Eu participei de um treinamento onde tinham 20, quase 20 atletas treinando junto para maratona. Só que foi dividido em grupos, né? Tinha um grupo que, por exemplo, a maratona era daqui a um mês, aí tinha uma programação de cada um que ia correr, todos não iam correr a mesma prova, eram competições diferentes, então a sua periodização era diferente. Então eles aproveitavam, por exemplo, o longo de 38, um grupo ia até o 28 quilômetros, o outro grupo ia até o 32, outro grupo ia até o 36 e assim até o 38. Só o que acontece? O grupo conversava na largada, isso 5 e pouco da manhã, estava escuro ainda, o carro iluminando assim, o caminho dos atletas, o treinador ditava o ritmo do pelotão, e o que acontece? Às vezes o atleta se sentia bem e ia um pouquinho a mais 2 quilômetros, para poder ajudar o companheiro. Então, aí fazendo uma conexão com o que a gente está conversando, a capacidade de cognição. Né? Não é só fisiológico, né? Se você observar. Ele durante o longo, o cara correndo a 3,25, 3,30 por quilômetro, pô, final de treino, tá faltando ali glicogênio, tá aquele efeito fisiológico, o cara ainda tem capacidade cognitiva de pensar. Entendeu? Mas, então isso é muito importante. Em quase todos os esportes, quem tem uma capacidade cognitiva melhor vai mais longe. Não é só, não é só fisiológico, não é só questão fisiológica, né? Tem essa questão Exatamente. também. Durante a corrida, né? Hoje em dia tá bem mais fácil. Você pega um GPS, o relógio, né, que vai marcando tudo ali. Mas quando eu competia na maratona, eu tinha que ir calculando meus paces de quilômetro em quilômetro, fazendo E você lembra que a gente escrevia passagem no braço, né? para poder ver se estava passando certo. Exatamente, calculava, entendeu? Ia treinar, então você passava 200 para tanto, então tem que passar os 400 para tanto nos tiros de pista. Era tudo calculado, cada centímetro calculado, né? Cada segundo, tudo calculado. Então isso fazia, né? A gente se forçava muito mais a mente para, né? Sim. E é fundamental isso. Um atleta ele tem que entender isso, né? E além disso, Zirlene, ler e conhecer sobre treinamento esportivo. Sim, eu tô tentando ver aqui, ó. A Amanda está perguntando aqui, qual é o tipo de treinamento que o corpo tende a sentir mais na altitude? Então, Amanda, respondendo aqui a Amanda, que é atleta da Zirlene. Os treinamentos intervalados, eles têm que ter muito cuidado, assim como as rodagens na altitude, né? Por isso que nós temos que realizar alguns testes antes, até na própria pista, inclusive teste laboratorial também, às vezes, para poder você submeter um treinamento de altitude, porque senão o que acontece? Se você já chegar nas primeiras semanas e querer treinar da mesma forma que você treina a nível do mar lá em cima, você pode ocasionar um overtraining muito cedo, né? E, na verdade, não é nem para ocasionar overtraining, né?
você acaba adquirindo uma fadiga muito grande lá e um overtraining, e nisso você jogar toda a sua preparação de água abaixo, né? Vamos ver aqui. Eu acho que não tem mais pergunta, né, Zirlene? Eu estou tentando ver aqui. A Aline perguntou, deixa eu ver se eu consigo. A Aline perguntou sobre o tempo. Quanto tempo, deixa eu achar aqui, mas só resumindo. Quanto tempo que você acha que uma pessoa deve ficar lá na altitude, por exemplo, na preparação? Acho que foi mais ou menos isso que ela perguntou. Quando eu li ali, então, Zirlene, isso depende do tipo de prova que você for objetivar, né? Então, assim, por exemplo, se é um atleta que vai ao primeiro estágio na altitude, vamos supor, as suas atletas, né? Amanda e a Aline, né? Eu acho que nesse primeiro momento vocês conseguirem ir para Campos Jordão, ficarem ali em torno de 45 dias, eu acho bacana. Eu acho que já vai dar um efeito fisiológico bacana. Aí contando, claro, com o período de adaptação, a fase de preparação mesmo, e depois aquela readaptação, né? Para poder a gente voltar para a competição. Aí que começa o legal da história, né? Você, com os seus controles, você vai começar a observar se a Amanda, como que ela reage, como é que reage a Aline, e você vai criando o seu histórico com as suas atletas. Então, por exemplo, a gente tinha um controle do Frank, o Otávio, né? Eu também sabia o meu período que eu poderia abaixar no momento certo para competir. E assim, cada um vai sabendo o seu momento, né, de baixar. A gente já chegava para o Henrique e já falava, tem que descer agora, porque senão não vai dar certo. E a gente começa a perceber. Aí entra o cognitivo. Entende? Uhum. Se você não trabalhar com atletas que têm um cognitivo assim, não é quer dizer que o atleta que não estudou não vai ter resultado. Não. Mas se você estudou um pouquinho mais, vai ajudar o seu treinador. Né? Até discutir e realmente, o treino da altitude teve efeito, aí o atleta vai ficar calado. Não sabe nem responder. Né? Então, a interpretação fica mais fácil, né? Ele tem que ser um atleta curioso, né? Ele tem que ser um atleta curioso para buscar a informação fora dali também, né? O Otávio está dizendo, é isso mesmo, o Otávio está aqui, ó. O Otávio tem 2:12:24 na Maratona de Miami, vice-campeão. Por pouco, meu amigo não foi para a Olimpíada. Mas para mim ele é olímpico, esse cara vale ouro. Quantos sonham em fazer um tempo desse, hein? Aí, 6 semanas. Ali, ó, ele tá... Aí ficava esse tempo todo lá sem competir? Aí ficava 6 semanas dele, por exemplo. Não, o que acontece? Campos Jordão tem uma particularidade muito bacana. A gente consegue aplicar o Live High e Train Low. Então a gente consegue ficar no alto, né, para desenvolver alguns trabalhos lá em cima e depois baixar para Taubaté e voltar no mesmo dia. Tá. Então, em ponto de vista fisiológico, isso é muito interessante. Para quem acredita. Então para quem acredita. É por isso que o pessoal, quando vem, os quenianos, quando vêm, aí aquelas equipes que vêm de fora, eles ficam morando em Taubaté, para aquela região ali, para ficar mais fácil. Sim, para ficar mais fácil, para poder realmente tá mantendo algum nível de altitude que ele já vem de lá, né? Então, isso tem um porquê, né? Isso tem um porquê. Porquê fisiológico. Não entendi. E a região, né? Entendi. E a região. Ô, Jorginho. Olha, a Amanda tá querendo ir para altitude. Vamos levar a Amanda para altitude, viu, Amanda? A Amanda tem vontade de ir para altitude, ela tem vontade de passar uma temporada lá no Quênia, é louca para passar uma temporada lá para conhecer mais sobre o treinamento deles. Mas eu já falei com tudo é possível. Deixa as coisas agora
voltarem, né? E a gente vê como que vai ficar a questão, como que vão ser as provas aí o ano que vem, e organizar aí né, passar pelo menos um mês lá, pegar umas férias, passar um mês para conhecer e ver como que é a estrutura. E é bom que aí vai ver que é possível fazer tudo aqui, né, Jorginho? Igual nós conversamos ontem, né, que você me falou, É isso aí. elogiou a região lá onde a Amanda treina, falou daqueles estradões, aquele sobe e desce. Zirlene, dá um abraço aqui ao meu sobrinho Kenobi, campeoníssimo de mountain bike, viu? Quem puder, depois dá uma olhada lá no Instagram dele também. É outra veia da família que é do esporte. Campeão brasileiro aí de mountain bike. Quando tem alguém da família que vai pro lado do esporte, a gente fica até doido, né, Jorge? É muito bom, né? É muita coisa. Ó, o Samuel lá do Sul também. Um abraço, Samuel. Então, a Amanda tá perguntando aqui, ó, volume de treinamento no dia dos 3 períodos. Então, Amanda, eu particularmente, eu nunca usei nunca usei 3 períodos, né? Na verdade, eu sempre uso 2 períodos. Eu procuro seguir mais ou menos o que eu aprendi como atleta, né? E o que a gente estudou dentro dos cursos de treinamento, né? Que é preconizado pela própria IAF. Isso não quer dizer que existem escolas que utilizam 3 períodos, né? Existem, mas aí você tem que ser uma coisa muito bem planejada e tem que ter um descanso muito, muito grande, né? Ela está perguntando aqui dos quenianos. Os quenianos hoje eles não usam assim 3 períodos, né? Aonde eu tive, inclusive se você acompanhar, por exemplo, o próprio Eliud, o grupo deles, né, outros grupos que hoje o Instagram, a rede social demonstra muito isso. Lá na história, lá atrás, eles treinavam 3 períodos, sim. Mas isso hoje não ocorre mais. O que está acontecendo, assim, eles não realizavam trabalho de força, hoje já estão utilizando. Trabalho de core, hoje estão utilizando. Trabalhos de coordenação, hoje estão usando. Coordenação de técnica de corrida, estão usando. Trabalhos de mobilidade, né? Então, isso tudo que não existia, hoje são os trabalhos complementares, né? Você sabe muito bem disso, você é formada também em educação física, trabalha com corredores aí na sua assessoria, na ZAP, né, junto com a Zirlene e a Aline. Você sabe muito bem o quanto que esses trabalhos complementares, eles previnem lesão e ajudam a melhora da performance até do ponto de vista econômico de corrida, né? Então, isso não só para os corredores profissionais, mas para os atletas de alto rendimento. E isso o Quênia inovou também, porque antes não era feito e agora está sendo feito, né? E o que acontece de interessante, assim, que não existia trabalho de força, né? Principalmente a força que hoje a gente sabe muito bem pelos estudos aí que o trabalho de core, né? O trabalho com peso corporal, né? Em forma de circuito, para o corredor de longa distância, ele é fundamental, né? Dentro da preparação hoje, né? E antes eles não faziam, antes eles só corriam, né? Corria subidas e descidas, tiro na rampa, e era só de forma natural. Mas agora já mudou isso, entende? Ah, legal, Jorginho. Jorginho, então nós estamos chegando ao fim aqui, já está quase Eu não estou nem vendo a hora, Zirlene. Não, é porque semana passada passou da hora e eu não consegui registrar para ficar gravado. Sim, passar da hora. Aí hoje as meninas falaram, presta atenção, para poder, depois na hora que aparecer, se quer que fique gravado, para poder ficar gravado. Tá bom, tá ótimo. Não tiver a oportunidade de assistir, né? E poder assistir depois. Quero te agradecer. Não, tá ótimo. Nossa, foi muito enriquecedor, tá? Muito bom mesmo. Um prazer estar conversando com você. Nós teremos outras oportunidades. Ali, né? Passou rápido, a gente nem viu. A gente poderia ficar aqui mais 1 hora, né? Falando e contando casos e falando de
de corrida. É um assunto bem... E acabou que eu nem contei ainda a história da escola que eu visitei, que é a escola do Brother O'Connor. Até fiz o post falando sobre isso. Você viu lá que eu postei? E você falou também ontem, você me contou um caso ontem que você falou que você contaria hoje. E você também não contou. Eu não contei, não deu para... É porque assim, a gente falou só da preparação, né? Mas ainda tem a questão do estilo de vida, né? A parte da educação que... Só rapidinho. A escola do Brother O'Connor, ele formou nada menos do que... eu até anotei isso, porque é um dado estatístico, assim, assusta, né, as pessoas dentro de uma escola, né? Ele formou nada mais do que 68 atletas olímpicos. O Otávio está falando para começar outra live. Ué, gostou? Não, vocês que decidem. Eu posso ficar pelo menos uns... Peraí, deixa eu ver aqui. Ou senão a gente marca outra live. A gente marca outra live. Eu acho que fica até melhor. Mas hoje não, né? Porque oportunidade. A gente marcou outra live porque eu tenho outro bate-papo agora com os amigos, que a gente sempre se reúne. Tá? A gente combina, depois marca e já deixa tudo anotado aí, o que você não falou hoje, já para começar falando já na próxima. O que tá bom, ótimo. Falando na próxima, não ficar atrás de novo. Tá bom. Tá ok. Marquinhos, Zirlene, Marquinho. Um abraço, tá, Marquinhos? Marquinho, um abraço. Uma pessoa que eu admiro. Isso, Marquinhos. Excelente. Marquinhos, um abraço, meu amigo. Um abraço enorme aí para você. Você é uma pessoa fantástica também, um ótimo profissional. E espero estar junto de vocês, né? Em breve. Tá junto da gente aqui, se Deus quiser. Isso aí. Então tá, Jorginho, vamos marcar então, tá? Dá um tempo bom, aí, então. marcar outra pra gente continuar o bate-papo, tá? Não, ótimo. Zirlene, eu agradeço a você pelo convite, agradecendo a você, eu agradeço as meninas também, a Amanda, a Aline, a toda a equipe aí de vocês, né, o Marquinhos, que está lá na Universidade Federal de Juiz de Fora, o professor Jorge Perrot também, o professor Jefferson Viana, que já conheço ele de muito tempo, me viu garoto, né, as pessoas amigas de Juiz de Fora, eu tenho pessoas maravilhosas aí que são amigas de muita data, e as pessoas que estão assistindo a gente aqui nessa live aqui, a gente sempre que pode, a gente agrega, trazendo curiosidades, compartilhando experiências, e eu só tenho a agradecer a corrida, porque hoje eu estou aqui falando com você graças à corrida de rua, ao atletismo, e eu não estou aqui fazendo mais do que minha obrigação, do que o esporte me proporcionou ao longo da minha vida, né? A minha educação, né? A minha família, os meus amigos. E a gente acho que tem que refletir um pouco sobre isso. Porque às vezes a gente só fica preocupado muito com o resultado e a gente não olha o que o esporte mudou na nossa vida, né? A nossa educação, a nossa amizade, né? E dando oportunidades que às vezes estão do nosso lado e a gente não enxerga, né? Então a gente tem que valorizar cada coisa, Zirlene, sabe? A oportunidade de estudar, a oportunidade de estar com as pessoas da nossa família, que às vezes você ir para determinados locais, para longe das pessoas que você ama, de repente não é o melhor caminho, né? De repente a gente está perto de quem a gente gosta e é onde pode desenvolver coisas maravilhosas que estão por vir, né? A gente não sabe o dia de amanhã. Você fechou com chave de ouro, Jorginho. Falou que Obrigado. fechou com o que é mais importante. É a amizade, é o carinho, né? Isso é tudo. Sim, então, isso daí não tem preço. Isso não tem preço. Realmente não tem preço. Então, e isso foi um dos grandes. Isso foi um dos grandes aprendizados que eu tive no Quênia. Viu? Não. É muito, muito legal isso. É muito gratificante também, né? A gente saber que no nosso meio tem pessoas